Missionária Milka Tavares. Rádio Tamandaré, 100% Jesus, 11 horas e 8 minutos. É aquele momento especial, aquele momento da resposta, aquele momento onde a gente vai ter o azeite suficiente para caminhar mais algum tempo, né? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, penetra até a divisão da alma e do espírito, e o Senhor fala conosco todos os dias, para que a gente esteja renovando aí a nossa fé. Gênesis capítulo 21, e os versículos 8 em diante. Diz assim: Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele o teu descendente. Levantou-se Abraão, pois, de madrugada, tomou pão e um odre de água, pôs-lhe nas costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu, andando errante pelo deserto de Beceba. Esta mensagem que o Senhor colocou no meu coração desde cedo, quando eu conversava com meu esposo, pastor Heraldo Tavares. Essa mensagem eu queria intitular como o choro que Deus ouve. O choro que Deus ouve. Esse acontecimento na vida de Agar, quando ela sai da casa de Abraão, não é a primeira vez, é a segunda vez. A primeira vez que ela saiu da casa de Abraão foi quando deitou-se pela primeira vez com Abraão e Sara com ciúmes, e ela levantou-se e foi embora, e o anjo a fez voltar para casa, dizendo que ela estaria esperando um filho do Abraão e que o anjo dizia para ela que ele se chamaria Ismael. Na primeira vez, quando isso aconteceu, ela ainda estava com Ismael no seu ventre, não é? Fruto das manipulações ali que Sara tomou quando fez com que Abraão deitasse com ela para gerar um filho, o filho da promessa. Porém, Deus visitou Agar no deserto e a consolou e ordenou que ela voltasse para a casa de sua senhora e se submetesse a ela. Gênesis capítulo 16, versículos 1 ao 15. Nessa segunda partida de Agar, que está no capítulo 21, Deus dá a mesma ordem, afinal ela agora foi jogada para fora e continua errante no seu caminho. Só que dessa vez ela não está com o filho no ventre. Ela já está com ele nascido e o menino já estava com a idade entre 11 e 13 anos. E ambos estavam em uma estrada escusa, cheia de perigos, armadilhas, incertezas. E Agar desiste ali da vida, porque a única água que ela tinha, que lhe restara, que findou-se, ela vai deixando ali o seu filho de lado, ao ver que o fruto do seu ventre pode morrer por falta de água. Ela se afasta, a Bíblia diz que com uma distância de uma flecha, e ali ela se afasta e começa a acontecer um drama terrível na vida de Agar.
E o medo oculto daquela criança, da morte também, o faz chorar. O choro que Deus ouve. Qual seria o choro que Deus ouve? O choro do menino é algo que se destaca porque não é só pelo fato dele ser uma criança chorando, porque eu não sei se você já prestou atenção nisso, mas uma mãe, um pai, ele não foi preparado, eu digo sempre isso, para ouvir o choro do seu filho. Um pai, uma mãe não aguenta, não suporta ver o seu filho chorar por qualquer motivo que seja, ou estou de birra, ou chorando porque quer algo, ou chorando por uma necessidade ou por uma tristeza. Nós não somos preparados para ver um filho chorar. E o choro do menino se destaca, né, por causa dessa situação, mas não porque ele é uma criança, mas por causa do choro, por causa da tristeza que ele carrega, a amargura. E ali começamos a chorar muitas vezes, e alguns choros são marcados por ira, por raiva, mas às vezes o choro é igual ao desse menino. É como um clamor legítimo da alma, sedenta por água ou porque está com medo da morte. Agar certamente tinha seus motivos de ter saído da casa de Abraão, tendo em vista que a sua senhora lhe maltratava e assegurava que o seu filho Ismael zombava de Isaac. Por isso, Sara pediu uma atitude de Abraão e Abraão tomou aquela atitude de rispidez, aquela atitude correta, humanamente falando. Mas o próprio Deus acalenta o coração de Abraão dizendo: atende o que Sara está pedindo, tudo o que ela disser. E ali Abraão, com um pouco de tristeza, como a Bíblia afirma, ele toma a atitude de enviar o seu filho e aquela serva da sua esposa para longe, por causa desse jogo de disputa, de poder, de paixão, de herança, enfim. Muitas emoções afloradas, né? E uma ou outra criando ali aquele espaço, queria que aquele espaço pertencesse a um de seus filhos, ou a Ismael ou a Isaac. Ali tinha esse jogo, esta guerra, como acontece na vida da gente. Muitas das vezes choramos por situações de guerras que não são levantadas por nós. E ali Agar sai com o seu filho sem ter um destino correto. Foi ali andante dentro do deserto de Beceba. Ela não conhecia o caminho. Ficou andando ali perdida em círculos. Sabe-se apenas que havia um desespero naquela mulher por ter sido expulsa. E ela precisou ali sair, sabendo que ela estava com o filho não mais no seu ventre, mas estava na estrada da vida. E começou a chorar, começou a se desesperar, começou a se preocupar com as situações do dia a dia. E quando estava a acabar o pão que havia levado, que Abraão lhe deu, acabando a água do odre, ela começou a se desesperar, e por esse desespero aumentar, ela não queria ver a morte do seu filho. A Bíblia diz que ela se ausenta, ela se afasta da presença do menino. Mãe e filhos choravam. A mãe dava aquele choro de alma oprimida e de quem não queria ver o seu filho morrer de fome. E o filho chorava porque sabia que no deserto onde estava sem água não sobreviveria, mas ele clama: Abba! Ele dá um grito, ele dá um choro diferenciado, um choro que fez Deus o ouvir. O choro de sinceridade do menino, o choro de quem precisava de colo, de ajuda,
Um choro que precisava, que tinha um desejo de amparo. Um choro da criança interior que muitas vezes está em nós, adultos. Repito, não era pela idade de 11, 12 anos da criança, pré-adolescência. O choro incomodou porque era algo muito forte. Mexeu com o coração de Deus. Ele estava clamando pelas suas necessidades reais. O medo da morte por falta d'água. Há quantos estão clamando por motivos reais da sua alma? Estão chorando por algo que está necessitado nesta hora, uma necessidade verdadeira. Não algo financeiro, não algo que passa, não algo que com dinheiro compra, mas estão chorando por uma necessidade real, uma necessidade de continuidade, uma necessidade de alegria no seu coração. O choro do menino representa essas necessidades verdadeiras. Essas que rasgamos o coração diante de Deus. O choro de Ismael não está ligado a sentimento de vingança, não está ligado a uma situação mal sucedida, não está ligado a perca de poder. O choro de Ismael não está ligado ou atrelado a um grito de alguém que está com ira, gritando com raiva, porque aquela mulher, a Sarai, além de botar a sua mãe no leito com Abraão para dar-lhe um filho, quando ela se atravessa na frente de Deus, tentando dar o jeitinho. Inúmeras vezes o homem, a mulher, quando se vê numa situação de desespero, ele ou ela quer dar um jeitinho, ele quer ensinar a Deus trabalhar. E Sarai pagou com muito sofrimento. Além de colocar uma outra mulher na cama com o seu marido, ela passa na frente de Deus, porque o anjo já havia dito que ela iria dar à luz, que ela iria ter um filho. O choro de Israel não está ligado a coisas comuns. A Bíblia diz que era um choro verdadeiro, que veio do seu íntimo, que veio ali do fundo da sua alma. Daquele que clama no deserto, aleluia. Daquele que chora no vale. Daquele que se desespera, que se preocupa, aleluia. Ainda que muitas vezes em nossa vida nós canalizamos algumas situações para a ira. Às vezes ficamos chateados, reclamando com Deus. Eu conversava com alguns irmãos ainda ontem, que a maioria deles está passando por necessidades financeiras. E a expressão usada em seus lábios era: Deus esqueceu de mim. Deus não está olhando para mim. Deus não me responde, Deus não dá resposta. Aquele choro de Ismael expressa o nosso choro. Expressa quando muitas vezes estamos com o coração quebrantado. Estamos muitas vezes falando com Deus, dizendo: eu nem sei se tu podes ou queres. Poder ele pode, mas eu não sei se tu queres me atender. Por tudo que já fiz, como agir. Muitas vezes tem alguém com seus corações camuflados, com algumas coisas aprendidas aí no mundo, cheios de vaidade, de disputas de poder, preocupados. Quando eu falo é diferente, quando eu prego é diferente, se eu tivesse era diferente, quando eu canto é diferente. Irmãos, nada temos se não for a misericórdia de Deus em nossas vidas. João disse: importa que eu diminua. E eu sempre digo, nos altares onde vou ministrar, pregar, cantar, importa que eu desça, meu Jesus apareça e que o seu nome seja glorificado. Muitas pessoas estão com seus choros hoje abafados pelo egoísmo, pela raiva, pela ira, tentando ensinar a Deus trabalhar. O meu convite hoje para você é para você fazer um choro que Deus ouça. Que você deixe a sua alma chorar um choro verdadeiro, identificando a sua necessidade de fato. Pedir mais e mais e mais e mais de Deus. Aleluia. Às vezes nós supomos algumas coisas que precisamos, mas quem sabe o que precisamos de fato é Deus.
Permita que a sua criança interior se derrame e diga: Pai. Se o próprio Jesus na cruz disse: Pai, passa de mim esse cálice. Se o próprio Jesus chorou, mostrando ali a sua intimidade com Lázaro quando perdia ali o seu amigo. O choro, quando expressado de verdade, ele mexe com o Pai que está nos céus. A Bíblia diz que não foi o choro de Agar que comoveu a Deus, mas foi o choro do menino, o choro que Deus ouve, o choro sincero, o choro sem culpa, o choro sem ter motivo de vingança. O Senhor, Ele nos acolhe com amor, nos protege. Ele e só Ele é que nos assegura que devemos nos tornar como criança, porque das tais é o reino dos céus, como está em Mateus capítulo 18 e 3. Ele pode ouvir o choro secreto da alma. Ele pode ouvir o teu clamor no exato momento que você chora. Porque quando Deus falara com Daniel, naquele momento quando ele clamava, estava clamando, chorando e achando que Deus não havia entendido por causa da guerra dos anjos persas. A guerra do anjo persa junto ali com o anjo do céu, brigando para que não chegasse a resposta de Daniel. Mas a Bíblia diz, desde o primeiro dia, o Senhor já estava atento ao clamor de Daniel. Ao chorarmos, ao nos expressarmos, colocarmos o choro que Deus ouve, o choro sincero, o grito da alma. Nós choramos, crescemos, nos conhecemos e deixamos Deus agir por nós. A Bíblia afirma, somente os que choram é que serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus capítulo 5 e o versículo 4. O choro, irmão, nos aquieta, nos faz entender que boa parte dos nossos dramas que sentimos após as lágrimas melhora. Às vezes os pais da gente diziam, engula o choro. Mas a gente não consegue engolir o choro na hora da adversidade. Quando as lágrimas caem, começa a descer dos nossos olhos a lágrima. A Bíblia diz que quando a Agar ficou numa distância de um tiro de uma flecha e chorou, o seu filho também estava ali com medo da morte e clamou, Abba! O choro de Jesus revela empatia e o choro do menino revela desespero. Talvez você está chorando de uma forma errada. Está chorando de raiva, está chorando de ira, está chorando porque não consegue perdoar. Mas o Senhor está dizendo, faça um choro que eu escuto. Você sabia que você está num lai-rai? Que traduzido está dizendo o tanque que Deus ouve, a oração que Deus ouve. Você está aí no lai-rai e alguém está dizendo, ela está chorando, ele está chorando, não vai adiantar de nada. Está no deserto, está sem água, sem comida, sem pão, sem conhecer de deserto, está perdida, está perdido, mas é mentira do diabo. Porque quando Agar e seu filho foi expulso para o deserto, já representava a morte dos dois. No caso, no lado humano, alguém às vezes pensa, fui expulso, tenho a minha liberdade. Mas no deserto, sem a provisão de Deus, sem ele ouvir, vai faltar água, vai faltar pão, vai faltar tudo, vai faltar providência, vai faltar banquete. Mas se Jesus estiver no teu deserto, se Deus estiver atendendo a tua voz, o Senhor está dizendo para alguém,
No lugar onde você está tem jugo, o Senhor vai te libertar. A palavra é a liberdade. Glória. O Senhor está querendo te dar liberdade. Alguém te lançou no deserto dizendo agora ela vai morrer com um menino. Mas o Senhor está dizendo assim, olha, humanamente falando, alguém disse, vai morrer. Porque o pão e a água vai se acabar. Ela não conhece o deserto, vai ficar circulando, vai se perder, não vai chegar a lugar nenhum, não tem nem para onde ir. Glória! Aleluia! Mas escuta, não deixe a amargura te dominar. Não deixe a necessidade que você tem de resposta no deserto, que a amargura cabe com a tua alegria. O organismo, quando faz você chorar, está dizendo, eu estou te defendendo. Eu estou te liberando do estresse. Esse choro vai trazer o equilíbrio das tuas emoções. Mas tu vai chorar de novo. Mas não vai ser por morte. Não vai ser por ser expulso. Não vai ser por ser lançado no deserto. Tu vai chorar por causa da resposta que eu vou te dar. Glória. 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 O crente vai se alegrar, irmão, porque ele vai ser alvo da providência de Deus. Humanamente falando, quando Abraão coloca seu filho Ismael e aquela mulher escrava que havia deitado com ele para fora, a expulsa por causa do pedido de Sara. Não sabe que Deus tem um tratado também com Ismael. Mas o Senhor fala com ele e diz, atende a tua mulher. Coloca ela, atende o que ela quer, faz o que ela quer. Mas eu quero te dizer, Ismael também será abençoado. Ismael também terá motivo de alegria. Irmão, o Senhor revela para Abraão que lá na frente, Ismael também será abençoado. O choro para Deus é uma representação de quebrantamento, de gratidão, de alívio das suas cargas. O choro para Deus está mostrando que mesmo num choro sem palavras, o Senhor está te atendendo. Talvez você não lembre. A primeira vez Jesus chorou por Lázaro, o seu amigo. A segunda vez Jesus chorou por toda Jerusalém. E a terceira vez Jesus chorou pelo peso de morrer por mim e por você. Ele está dizendo, não é anormal chorar. Anormal é você permanecer angustiado. Permanecer-se vencido. Aleluia. Pode chorar na presença do teu Pai. Pode chorar porque o choro é do Espírito, meu filho. O choro de Jesus não fez com que Lázaro voltasse à vida lá em Betânia. Aleluia. Mas o choro de Jesus mostra a humanidade, mostra o carinho, mostra, aleluia, o apreço que ele tinha por aquele homem que ele chamava de amigo. E o choro de Ismael, não pela sua idade, o choro de Ismael, não porque tinha 11, 12 anos, o choro de Ismael, não porque era uma criança, o choro de Ismael era porque ele sabia quem clamar. Tem gente ouvindo perto e longe. O Senhor está dizendo para você agora. O Senhor está dizendo para você algo extraordinário. Alguém talvez está ouvindo agora e diz, o que aconteceu com Agar e seu filho? A Bíblia diz que o anjo do Senhor, que o próprio Deus chamou o nome de Agar e disse, Agar, te levanta, eu ouvi o choro do menino. Pega ele e mostra para ela um poço. Lai, que significa o poço que Deus vê. O poço que Deus atende.
E ali a Bíblia diz que ela deu de beber o menino e seguiu o seu caminho. Qual foi o futuro de Ismael? Qual foi o futuro da vida dele? Ismael cresceu no deserto de Farã, tornou-se um flecheiro, casou-se com uma mulher. E a Bíblia diz que ele tem 12, não um filho, mas 12 príncipes. Glória! Quando chega a hora, irmão, o grito, aleluia, o grito da escrava rebelde é atendido por causa do menino. Agar, apesar de ser uma escrava rebelde, que eu digo, porque ela deitou-se com o marido da Sarai, que é a Sarai que colocou, que depois de se tornar o nome de Sara, o Senhor muda o nome dela e o nome de Abrão para Abraão. Eu digo uma escrava rebelde, porque ela ficava junto com seu filho de 11, 12 anos, zombando de Isaac. Mas ali Sara decidiu colocá-los para fora. E ali Abraão, quando tomou esta atitude, o anjo do Senhor falara com Abraão dizendo: faz o que a tua esposa está pedindo, atende a dona do lar. Mesmo que para os olhos de Abraão era ruim também tirar o seu filho e jogá-lo no deserto, lugar de morte. Mas atendendo ali a sua esposa, quando ele fez isso, no deserto Deus responde. Deus atendeu aquele grito. Deus atendeu aquele choro. Deus atendeu e mostra que Ele consegue dar vida, mesmo no deserto sem água. Mesmo quando o futuro, bem perto, já é a morte. Mesmo quando se acaba a água, se acaba o pão, alguém fica perdido porque não tem experiência no deserto. Mas quando Deus tem, aleluia, propósito, tem negócio, quando Deus tem futuro com alguém, glória, Ele responde. Como é que fica uma pessoa quando está chorando? Alguém diz: eita, hoje tu está choroso, tu estás tão emotivo, deixa de ser lamuriento, deixa de chorar, que coisa mais piegas, que negócio mais sem graça, está virando um sentimental, é? Está ganhando dinheiro para plantear, para chorar por alguém que morreu? Está chorando o que? A morte da bezerra? São tantas expressões usadas popularmente aqui em Pernambuco. Mas o choro, eu não sei se você é assim. Eu sou assim. Eu sou mãe de 2 filhos. Queria ter 5 filhos, o Senhor só me deu 2. Quando um dos nossos filhos chora, irmãos, por qualquer motivo, a primeira reação é querer resolver. É querer fazer alguma coisa para acabar aquele choro. E quando o choro é de alegria, a gente chora também junto. E a palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela virá pela manhã. O choro, além de expressar as emoções, além de proporcionar alívio, né, tem a função também de se comunicar, mostrar alguém o que está se sentindo, o que está mexendo com a sua vida. Através do choro, o próprio organismo começa a liberar substâncias químicas que ajudam a reduzir o estresse, aliviar dores físicas, emocionais. Para tudo Deus tem um propósito, irmão. Eu estava falando com uma senhora que disse que perdeu a sobrancelha com uma enfermidade que veio sobre a sua vida, ela perdendo todos os pelos. E ela disse: agora que eu vim entender para que tem uma sobrancelha. Aí eu disse: por que a senhora entendeu o quê? Ela disse: a sobrancelha impede que caia o suor salgado nos nossos olhos. A sobrancelha é basicamente para isso, para segurar o suor que o nosso corpo expele. Para tudo Deus tem um propósito, e aquilo eu fiquei alegre. Mas não há situações que a gente passa que parece aquela situação com a cebola, com a verdura. Quando a gente corta a cebola, os olhos não lacrimejam por causa do efeito
químico que a cebola tem nos nossos olhos, a substância que a cebola tem. Algumas vezes acontece isso, a gente está querendo se alegrar e vem uma situação que o inimigo coloca como fosse a cebola para a gente chorar no dia que era para a gente se alegrar. Eu não sei se você já passou por isso. Uma hora que você pensa que vai sorrir, o inimigo prepara uma cilada para você chorar. São as cebolas do dia a dia que o inimigo prepara. Mas independente do que o inimigo está preparando, independente do que alguém está querendo, independente de alguém querer alcançar a glândula que faz com que tu chores, mas o Senhor está dizendo para alguém: o choro que eu ouço é diferente. O choro que eu ouço é causado pela sinceridade. O choro que eu ouço é causado pela necessidade imediata. O choro que eu ouço é causado pelo choro sincero. Não interessa a idade, não interessa se é criança, se é adulto, se é uma pessoa já mais idosa. O Senhor está dizendo para você: eu vou atender o teu choro. Você que está ouvindo agora, o próprio Abraão e a Sara não aceitavam que o que fosse de Abraão fosse dividido para Ismael. Mas Deus já havia preparado o futuro de Ismael. Lá na frente a Bíblia mostra que ele vai estar de frente aos árabes, os descendentes. E Isaac vai estar no Oriente Médio com os israelitas por 100 anos. Mas existiram 14 anos de espera para acontecer. O choro pode durar uma noite, mas um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E como é que eu e você vamos querer ensinar a Deus a trabalhar? Mas no deserto, quando você começa a clamar, quando você chora, a Bíblia diz que Deus fez Agar enxergar um poço. Glória! A Bíblia diz bem claro: Agar enxergou o poço que Deus lhe mostrara. Tá seco, não tá? Tá faltando recurso, tá faltando mantimento, tá faltando resposta, tá faltando a chave da porta, tá faltando salvação, tá faltando cura de enfermidade. Ei, mas Jeová, Deus está dizendo: vou te fazer enxergar o poço nesse deserto. Glória! Às vezes até tropeçamos, porque essa serva rebelde Agar tropeçou, atendeu o que Sara queria, passando na frente do Senhor, e com isso sofreu a consequência. Mas escuta, porque Ismael era descendente de Abraão, Deus resolveu mudar o futuro de Ismael, atendendo o grito, o choro que Deus ouve, o choro do menino. Apesar dos tropeços da vida, apesar das situações, Deus nos perdoa quando nós nos arrependemos, quando nós choramos na presença de Deus. Às vezes choramos por gratidão, por paz, por arrependimento. Às vezes choramos por um encontro com Deus. E às vezes choramos pedindo a misericórdia de Deus, a resposta de Deus. Cada lágrima que você derrama é uma oração silenciosa. Cada lágrima que sai do teu olho neste deserto é um louvor sincero diante de Deus. Cada lágrima que tem sido expressada nesta situação que você se encontra, aleluia, é algo extraordinário. Alguém que não lê, não conhece a Bíblia, diz: ó, chorar é pecado. Mas chorar não é pecado não, meu filho. O próprio Jesus chorou. Eu citei 3 situações onde Jesus chorou. E eu creio que alguém que está chorando hoje vai sair desta tribulação e vai chorar sim, de novo. Mas vai chorar com a resposta de vitória. Vai chorar porque Deus está mostrando o poço para você tomar água.
E vai chorar porque Deus está dizendo, como disse a Elias, quando ele entrou na caverna, queria parar, desesperado, com medo, pediu a morte. O Senhor disse, come pão, que está já preparado, sequinho em cima das brasas, e bebe água, porque longo te será o caminho. E eu quero encerrar essa mensagem testificando o que aconteceu com Agar. Deus mostrou o poço, Agar viu o poço, tomou água, deu água ao seu filho e continuou caminhando. Aleluia! O Senhor está te dando alimento suficiente. O Senhor está te dando água suficiente. Não vai parar de jorrar a água, porque a água é Jesus, é uma água que não vai deixar você voltar a ter sede. E está dizendo para você, eu estou te mostrando o poço. Toma a água, porque tu não vai morrer nesse deserto. Tu vai sobreviver e vai agradecer a resposta. O choro que Deus ouve é o seu. Que Deus abençoe. Fica na paz, em nome de Jesus.